Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende da hora que você está assistindo essa aula aí. Beleza? Hoje a gente vai estar falando em relações ecológicas. A gente está quase já no fim da nossa parte de ecologia. Bom, o que são as relações ecológicas? Bom, é o conjunto, de interações que vão acontecer entre seres. Lembra que no conceito de ecossistema, nós temos uma relação entre seres vivos e fatores abióticos, fatores do ambiente, calor, umidade, altitude, tudo isso relacionado para o conceito de ecossistema. Porém, agora nós vamos estar falando da relação que existe entre dois seres vivos. Esses dois seres vivos podem estar interagindo entre si de uma maneira legal ou de uma maneira não muito legal. Então, a gente vai chamar de relações harmônicas e desarmônicas. Então, o conjunto dessas interações ecológicas que a gente vai ter entre os seres, nós chamaremos de relações ecológicas. Beleza? Bom, nós vamos ter, basicamente, vamos falar assim, três coisas podem acontecer nessa relação ecológica. Tá? Benefício, prejuízo ou indiferença. Bom, o que seria o benefício? Eu ter uma vantagem por estar me relacionando com outro ser. Então, eu sou beneficiado pela relação. Prejuízo, eu posso ter um prejuízo por causa da relação. No caso de um parasita, eu posso ser o hospedeiro do parasita e eu estou sendo prejudicado. E também existe o caso da indiferença, onde a relação não está fazendo nenhuma diferença para um dos indivíduos. Para o outro está fazendo, mas para um deles é indiferente. Vamos ver, então, esses tipos de relações ecológicas aí, que podem ser de benefício, de prejuízo ou de indiferença para os seres como um todo. Nós vamos dividir essas relações ecológicas em harmônicas e desarmônicas. O que seriam relações harmônicas? As relações harmônicas Vamos então falar dessas relações ecológicas. Existem dois grandes grupos, as relações harmônicas, que nós vemos aqui, e as relações desarmônicas. O que é uma relação harmônica? É uma relação onde os dois indivíduos, você está vendo aqui, ó, mais, os dois indivíduos na relação são beneficiados. Ou pode ser um tipo de uma relação onde alguém é beneficiado e é indiferente para outro. Vamos dar uma olhada. Nas relações desarmônicas, a mais comum é alguém ser prejudicado. Alguém vai ser prejudicado, e alguém vai ser beneficiado. Existem relações do tipo, os dois são prejudicados. Pô, mas como é que os dois são prejudicados? Vamos ver também. E existem até relações onde um é prejudicado e para o outro é indiferente. Existem todos esses tipos de relações. É claro que nós não vamos conseguir ver todos os tipos que existem na natureza. Mas uma das coisas que eu quero que você fique ligado é que, nos dois casos, nas harmônicas e desarmônicas, existem as chamadas intra e as interespecíficas. O que é uma relação intraespecífica? É aquela relação que acontece entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Mesma espécie. As interespecíficas acontecerão entre espécies diferentes. Então, a gente vai ver dentro das harmônicas, dentro da mesma espécie ou entre espécies diferentes,
E dentro das desarmônicas, a mesma coisa, entre indivíduos da mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes. Então, a gente vai ver uma série de relações. Entre relações harmônicas intraespecíficas, vamos ter a questão da colônia, da sociedade. Nas interespecíficas aqui, mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo, foresia, vamos ver tudo, não se apavorem não. Nas desarmônicas, a gente vai ver as intraespecíficas, como a competição, o canibalismo e o amensalismo. E entre espécies diferentes, também haverá competição, predatismo, parasitismo, esclavagismo e amensalismo. Vamos dar uma olhada pelo menos nessas aqui que estão descritas nessa tela. Beleza, galerinha? Continuando então, vamos lá. Primeiro, relações ecológicas harmônicas intraespecíficas. Primeiro exemplo é a colônia. O que é uma colônia? A colônia é uma relação entre indivíduos da mesma espécie, onde haverá uma união anatômica, uma união física, tá? O que vai acontecer? Existe um benefício mútuo, porque um acaba ajudando o outro de uma certa maneira, seja protegendo, né, seja participando do processo de alimentação, haverá um benefício mútuo, tá? Porém, pode haver ou não divisão de tarefas, tá? Como assim havendo divisão ou não de tarefas? Por exemplo, aqui, numa colônia chamada de heteromorfa. O que é uma colônia heteromorfa? Os indivíduos que formam a colônia são diferentes. Então, por exemplo, a gente tem aqui a caravela portuguesa, tá? Um quinidário. Nós temos aqui o que a gente chama de um pólipo flutuador. Nós vamos ter pólipos que trabalham na proteção e vamos ter pólipos que trabalham na alimentação. É um organismo só que nós temos organismos com características diferentes, formando um só e fazendo uma divisão de tarefas. Olha, você nada, eu defendo e eu alimento. Então, cada um fazendo algo diferente. Como existe também as colônias isomorfas, como a questão das bactérias aqui, cianobactérias, que não tem divisão de tarefa entre elas só estão unidas entre si. Então, existe uma colônia, tá? Sem divisão de tarefas. Mas, de maneira geral, na colônia, os dois são beneficiados. Beleza? Aqui, a gente tem o coral. O coral, nós temos uma colônia também chamada de isomorfa, onde nós temos vários indivíduos que têm a mesma cara um do outro, só que não existe uma divisão de trabalho. Sociedade. O que é uma sociedade? É uma relação também harmônica entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Na sociedade, todo mundo se beneficia. Ok? Estamos falando de relações ecológicas entre seres vivos. Ô professor, mas aí e o homem? Cara, o homem é uma coisa complicada. Tá? O homem é uma coisa complicada. Tem hora que ele parece que age como sociedade, tem hora que ele age como predador, como parasita, com competidor. Então, esquece um pouquinho do homem. Vamos pensar aqui a questão de animais, de plantas, para a gente poder entender o conceito de sociedade. Tá? Então, entre indivíduos da mesma espécie, ok? Todo mundo se beneficia, porém, eles não são unidos fisicamente. Porém, existe uma nítida divisão de tarefa entre os participantes. Exemplo clássico,
a sociedade das abelhas, onde nós temos a rainha com o papel de botar ovos, manutenção ali basicamente do número de abelhas, o zangão, papel de reprodução apenas, e a questão da operária, que basicamente faz a manutenção da colmeia como um todo, alimentando basicamente as formas larvais ali das abelhas, alimentando a futura rainha, defendendo a colmeia, tá? Então, uma divisão de trabalho, tá? Porém, a diferença da colônia é que na sociedade os seres não são unidos fisicamente, não tem união. Na colônia, sim. Ok? A sociedade dos chimpanzés, a sociedade dos leões, então a gente tem um líder, a gente tem aqueles que são liderados, cada um tem o seu papel. Ok? Uma relação ecológica agora interespecífica harmônica. A gente tem mutualismo e protocooperação, tá? Esses dois nomes surgiram num nome, ao invés de um nome, né, nós dividimos, na realidade, um nome que a gente chamava de simbiose. Simbiose era uma relação onde dois seres viviam juntos. Simbiose, sim, junto, bio, vida. Vida junto. Só que aí nós percebemos que tinha relações que era obrigatória e relações que não eram obrigatórias. Então nós dividimos. A gente pegou as obrigatórias e chamamos de mutualismo. Então é uma relação entre indivíduos de espécies diferentes, tá? As duas se beneficiam mutuamente, porém não dá para separar. Os dois têm a sua relação e são obrigados a permanecerem juntos. Tá? Então, uma relação obrigatória. Então, a gente tem, por exemplo, o caso dos líquens. Né? Então, a gente tem os líquens aqui embaixo, tá? Você vai perceber que os líquens, eles são uma relação entre algas e fungos. Então, o que que as algas fazem? As algas, elas fornecem matéria orgânica, glicose, tá? Para o fungo, né, que o fungo é heterotrófico, e esse fungo aumenta a captação de água e sais minerais e passa isso para as algas. Então, nós temos uma relação de troca. Eu te ajudo, você me ajuda. Porém, não dá para separar os dois. Isso é chamado de mutualismo. Ok? Aí, vários exemplos ainda. As micorrizas, nós temos uma relação entre fungos e plantas, as raízes das plantas. A mesma coisa, nós temos uma relação onde o fungo, está vendo aquele branquinho aqui, ó, ele aumenta a captação de água e sais minerais e passa isso para a planta, para a raiz do vegetal. E o vegetal vai passar o quê? Para o fungo, glicose, porque lá que fica armazenado. Tá? Então nós temos isso também. Outra relação mutualística bastante importante, tá? As bactérias fixadoras de nitrogênio com as plantas leguminosas. Então a gente tem as leguminosas, o mesmo esquema, só que agora com bactéria. A leguminosa, né? Uma planta leguminosa, soja, feijão, tá? Então, lá nas raízes, as bactérias, tá? Passam nitrogênio basicamente para a leguminosa e a leguminosa passa matéria orgânica para as bactérias. Então a gente tem uma troca, e não dá para separar. Já na protocooperação, nós temos uma relação também harmônica, interespecífica, só que os indivíduos agora não são obrigados a permanecerem juntos. Então, eu te ajudo, você me ajuda, mas a gente não é obrigado a permanecer junto. Então, aqui embaixo você tem, por exemplo, o pássaro palito e o crocodilo. Então, a gente tem uma avezinha que basicamente faz o quê? Ela vai limpar os dentes do crocodilo. O crocodilo foi lá, se alimentou e ficou carne no meio dos dentes dele. O que que o passarinho faz? Vai lá limpar os dentes do crocodilo. O crocodilo ganha com isso o dente limpo e o passarinho ganha comida. Então, quer dizer, eu te ajudo, você me ajuda. O caranguejo, né, o paguro, ou chamado caranguejo eremita, tá?
ele tem aqui nas costas dele as anêmonas, quinidários, tá? Que vão queimar, né? Eles têm um sistema de defesa que é queimar, basicamente, o predador, o inimigo. Então, o que o caranguejo faz? Ele tem uma concha, que não é dele, ele já pegou uma concha de um molusco, e colocou nas costas dele as anêmonas do mar. Então, o que as anêmonas fazem? São animais fixos, elas teriam que esperar a comida chegar até elas. Porém, agora, nas costas do caranguejo, elas podem passear pelo fundo do mar. O que o caranguejo ganha com isso? Ele ganha defesa, porque o predador, na hora que dá de cara com a anêmona, ele percebe, opa, tem aí perigo para mim. Então, ele desiste de atacar, basicamente, o caranguejo. E a anêmona, pelo fato de ser um animal fixo, estaria fixo numa rocha, agora ela tem maneira de passear no fundo do mar e, é claro, maneiras de encontrar mais comida aí pelo fundo do mar. Então, a relação de troca, benefício mútuo, porém, não é obrigatória, tá? Os organismos podem se separar após a relação. Bacana? O pássaro anu e o gado, né? Então, um passarinho preto fica lá nas costas da vaca. O que ela faz? A vaca está lá com um carrapato, tem um bicho lá parasitando a vaca. O que a vaca permite? A vaca permite que o anu fique nas suas costas, o passarinho, comendo o carrapato. Então, o que acontece? O anu come o carrapato, tem carrapato ali já garantido para ele, alimentação, e o boi acaba se livrando, basicamente, aí dos seus parasitas. Então, é uma troca entre esses seres aí. O comensalismo. O comensalismo já é uma relação de alimentação. Só que eu quero que você preste atenção. Um indivíduo come o resto da comida do outro. O indivíduo come o resto da comida do outro. Então, por exemplo, aqui, o abutre e o leão. A relação é entre o abutre e o leão. O leão foi lá, predou lá uma zebra, predou lá um animal e comeu aquele animal. Sobrou a carcaça do animal. O que o abutre fez? Foi comer a carcaça. O que sobrou. Para o leão, tá? É uma relação indiferente. O leão é o zero aqui. Por que ele é o zero? Porque ele já comeu, ele não está nem aí para o abutre. Porém, o abutre está se beneficiando disso. Então, no comensalismo, nós temos um organismo que se beneficia e para o outro é indiferente. Então, uma relação de alimentação. Então, você vê aqui, ó, o abutre ganha e para o leão é indiferente. Beleza? A foresia, aqui é uma relação de transporte. Então, nós temos aí, por exemplo, todo mundo sai beneficiado, tá? A abelha, o que ela foi fazer lá na flor? Ela foi buscar comida, foi buscar néctar para ela. Só que enquanto ela estava lá na flor, o pólen pegajoso grudou na abelha. Agora, o que essa abelha vai fazer? Quando ela for embora dessa flor e for para outra flor continuar o seu processo de captura, basicamente do néctar, ela acaba levando o pólen de uma flor para outra, quer dizer, trabalhando no processo de polinização. É uma relação de transporte. A abelha está levando uma parte da flor para outra, está levando o pólen, tá? No caso, os dois serão beneficiados, porque nós temos a abelha ganhando comida, porém ela está levando o pólen para os outros seres. Tudo bem? Para as outras flores, no caso. O inquilinismo. O inquilinismo já é uma relação de moradia. Tá? Então, nós vamos ter uma relação também harmônica entre espécies diferentes, só que de moradia. Um indivíduo vai morar dentro do outro ou sobre o outro. Tá?
No caso, o inquilinismo vegetal, nós temos lá, por exemplo, uma bromélia vivendo em cima de uma árvore. O que a árvore ganha com uma bromélia em cima dela? Nada. Ela não ganha nada. Tá? Então, para a árvore, se é uma bromélia ou uma orquídea, seja lá o que for, para ela é indiferente. Agora, para aquele indivíduo que está morando em cima, é algo legal. Por quê? Porque essa planta tem maior chance de capturar melhor a luz, ela está mais no alto. Principalmente se ela vive em regiões de mata fechada. Se ela está mais no alto, captura melhor a luz. Então, quer dizer, melhor para fazer fotossíntese, blá, 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 blá. Então, ela sobrevive melhor. Para outra, tanto faz. Não tem problema nenhum. Agora, é uma relação de moradia, tá? Nós temos aqui uma relação entre dois seres. O peixe, agulha, tá? E o chamado pepino do mar. O pepino do mar é um equinodermo. Um animal lá, de fundo de mar lá, e está lá na boa dele. Só que tem um peixinho que mora literalmente dentro do pepino. Tá? Então, literalmente, esse peixinho entra pelo fiofó do pepino do mar. Então, ele mora lá dentro do fiofó do pepino do mar. Então, mas o que o pepino ganha com isso? Nada. Tem um peixe lá no fiofó dele, lá ele não ganha nada. Mas o peixe agulha está se escondendo dos seus predadores. Então, ele é beneficiado. Então, uma relação mais para o peixe-agulha e uma relação zero para o pepino do mar. Beleza? Relações desarmônicas. O que é uma relação desarmônica? Alguém se dá bem, alguém se dá mal. Então, nós vamos ter dois tipos de relações, entre as mesmas espécies e entre espécies diferentes. Primeira relação. Bom, como primeiro exemplo, a gente tem aqui o louva-a-Deus, que é o caso interessante que a gente chama de um canibalismo sexual, né? O macho ele acaba fazendo bobiça lá com a fêmea e depois que eles acabaram a relação deles lá, a fêmea literalmente mata e come o macho. Então, mas por que isso acontece? Para que a fêmea não tenha que sair para caçar. Então, o macho se deixa sacrificar para salvar a fêmea. Olha que coisa interessante. Gafanhoto, matando gafanhoto. Então, a gente vai ter esse tipo aí também de relação. Ah, vale lembrar também a questão da viúva negra. Tá? A aranha viúva negra, a fêmea também mata o macho após a relação, no caso sexual. Nós temos alguns casos de rãs venenosas, onde um acaba predando a outra, como um esquema de controle populacional dentro do ambiente, dentro da natureza, né? Uma competição também intraespecífica é um exemplo de relação desarmônica. Agora é uma competição. A gente estava falando de canibalismo, agora uma competição. Então, dois indivíduos vão se fechar ali exatamente para quê? Competir por recursos naturais. Vão competir por água, por alimento, por território, por parceiro sexual. Então você vê aqui dois ursos se pegando ali no tapa ali, provavelmente por território, pela fêmea, aves também brigando. Então é uma competição intraespecífica. Alguém ganha, alguém perde. Às vezes os dois perdem. Por quê? Porque os dois se machucam de tal maneira que nenhum dos dois sobrevive. Então, brigaram e os dois acabaram morrendo. É uma competição intraespecífica. Tá? Então, o que a gente vai entender? Que quanto maior a densidade de seres, quanto mais seres você tiver numa determinada região, maior a chance de competição entre eles. Ok? Amensalismo, ou também chamado de antibiose. O que é o amensalismo? É uma relação, no caso aqui, intraespecífica, onde um organismo
produz alguma substância tóxica, algum hormônio que não vai deixar o outro indivíduo crescer ou sobreviver. É o caso, por exemplo, da solitária. Por que tem esse nome? Porque geralmente tem uma só. Mas por que tem uma só? Porque ela não permite o desenvolvimento de outra. Por quê? Para evitar competição por nutriente. Então, uma solitária não deixa a outra sobreviver no mesmo ambiente para impedir competição por alimento. Então, é o chamado amensalismo. Alguém se dá bem, no caso, uma das solitárias, e a outra não vai sobreviver. Então, intraespecífico. Vamos falar agora, então, das interespecíficas. Bom, uma competição interespecífica, indivíduos de espécies diferentes competindo por recursos naturais diversos. Então, água, alimento, território. Então, aí no exemplo você tem o abutre e o chacal, dois animais, né, competindo pela mesma carniça, né, pelo mesmo resto de comida aí que algum outro animal tenha predado ou a própria morte natural daquele outro animal ali. Só que agora nós temos o abutre e o chacal brigando entre si por causa da comida. Então, uma relação desarmônica interespecífica, entre espécies diferentes. Uma coisa bastante interessante que a gente tem com relação, por exemplo, ao paramécio, né, uma experiência que a gente tem. Nós temos dois indivíduos que quando estão sozinhos, cada um tem a sua curva de crescimento. Porém, quando os dois são colocados juntos, nós vamos perceber que um indivíduo, né, no caso, um indivíduo ele acaba aumentando e o outro indivíduo acaba morrendo. Então, quer dizer, ele aumenta a sua população e o outro diminui a sua população. Por quê? Porque a gente vai perceber que eles têm nichos iguais, quer dizer, eles competem pelas mesmas coisas. Quando eles estão em nichos diferentes, competindo por coisas diferentes, você vai perceber que cada um cresce de uma maneira independente do outro. Mas quando eles querem a mesma coisa, alguém cresce e alguém não cresce, né? Então, quer dizer, alguém vai ser prejudicado aí. É o caso dos paramécios. Um caso de predatismo. Predatismo também é uma relação onde existe um predador e uma presa. O predador é aquele que mata para comer. O predador, ele mata por questão alimentar, ele não mata por zoeira. Tá? Então, o predador ele vai matar e vai comer um organismo de outra espécie. Então, uma relação de predatismo, predador e presa. Então, nós temos aqui a águia, né, sendo o predador, e o peixe a presa. No caso, o leão, né, no caso aqui a leoa como predador e a zebra como a presa. Uma das coisas interessantes é esse gráfico que eu quero que você observe. Tá? É um gráfico bastante importante, tá, que você vai utilizar nos exercícios, que é um gráfico basicamente em zigue-zague. Você vai perceber aqui em azulzinho o lebre, né, o coelhinho aqui e o lince em vermelho. Tá? Então, o que acontece? É um ciclo sazonal. Então, a gente vai encontrar, enquanto um indivíduo está aumentando, né, a sua população, o outro também aumenta. Só que agora a gente vai ter muito predador para pouca presa. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma diminuição do número de presa. Consequentemente, o número de predador também diminui. Então, a gente vai ter um esquema. Aumenta a presa, aumenta o predador. Tem muito predador, vai comer muita presa, a presa diminui, o predador também morre. Então, eles ficam basicamente andando em zigue-zague. Então, isso é importante para você entender a relação entre a presa e o predador. É uma relação que a gente vê num gráfico em zigue-zague. O parasitismo. O que é o parasita? O parasita é aquele que tem por objetivo roubar nutrientes de um outro indivíduo. Então, o parasita ele se beneficia por conseguir recursos à base, né, às custas do hospedeiro. Então, o hospedeiro vai ser prejudicado.
Então, a gente vai ter um parasita que pode ser um parasita externo, pode ser um parasita interno, mas a ideia é alguém roubar nutrientes do outro. De preferência, o parasita tem por manter o seu hospedeiro vivo. Tá? Se o parasita mata o hospedeiro rapidamente, ele acaba também morrendo. Então, a gente vai ter o parasita perfeito, é aquele que mantém seu hospedeiro vivo por muito tempo. Um dos parasitas mais perfeitos que nós encontramos na natureza são os vermes. Então, a gente tem, por exemplo, a lombriga e o ser humano. A lombriga vai ficar um tempão dentro do homem. Tá? Um endoparasita. Claro, o homem vai sendo prejudicado, mas ele não morre em seguida. O carrapato já é um parasita externo, já é chamado de ectoparasita. Então, ele vai estar roubando nutrientes do lado de fora. O verme vai estar roubando do lado de dentro. Mas a ideia é manter o hospedeiro vivo. Então, nós percebemos aqui, ó, o parasita ganha, o hospedeiro perde. Existe parasitismo em plantas também, tá? Não é só coisa de animal, não. Então, por exemplo, nós temos a erva de passarinho, que é um vegetal que rouba nutrientes de uma árvore, por exemplo. Ela pega suas raízes e enfia na planta que está embaixo dela, e no caso da erva de passarinho é chamado de hemiparasita porque ela rouba água e sais minerais. E ela tem capacidade de fazer fotossíntese, então ela vive parcialmente às custas do vegetal que está embaixo dela. Já o cipó-chumbo, o que ele faz? Ele já é um holoparasita. Ele é um vegetal sem clorofila, então ele não faz fotossíntese. Tá? Então ele precisa de glicose. Então o que ele faz? Ele rouba a glicose da planta de baixo. Então a gente tem um holoparasita, um parasita total. Esse é um parasita não muito legal para a árvore que está sendo parasitada. O esclavagismo. O esclavagismo é uma escravidão no reino natural, no reino, né, animal. Então nós vamos ter um indivíduo que vai se beneficiar do trabalho do outro. Né? Então a gente tem, por exemplo, o chupim que bota o tico-tico para trabalhar para ele. Então a gente tem o esclavagismo. A gente tem formigas que literalmente invadem o formigueiro vizinho, rouba lá os ovos da outra, e quando esses ovos eclodem no seu formigueiro, né, essas formigas agora são obrigadas a trabalhar para a formiga sequestradora. Então o sequestrado trabalha para o sequestrador. Tá? Então o organismo ele vai se beneficiar do trabalho do outro. É uma escravidão animal. E, finalmente, a última relação ecológica, que é a relação de amensalismo. Também, só que agora entre espécies diferentes. É daqui que surgiu o nome antibiótico. Nós temos aqui embaixo o fungo, né, que é essa estrutura esbranquiçada que a gente tem aqui na esquerda, e a gente tem as bactérias. Eu quero que você perceba que ao redor do fungo as bactérias não cresceram. Elas cresceram na placa toda, tá, mas não cresceram aqui ao redor do fungo. Por quê? O fungo produz uma substância que não deixou a bactéria se desenvolver. Esse fenômeno de antibiose gerou o nome antibiótico. Então a gente tem a penicilina, no caso aqui do fungo Penicillium, como uma substância que não deixou a bactéria se desenvolver, né? Que basicamente foi o primeiro antibiótico isolado aí, basicamente, na ciência. Outro evento que a gente tem importante é o caso da maré vermelha. A maré vermelha, nós temos algas, né, as pirrófitas, que produzem uma toxina, tá, que literalmente mata outros organismos. Então, quer dizer, ela inibe o crescimento, a sobrevivência de outro indivíduo, quer dizer, de outra espécie. Então, a gente tem uma relação desarmônica. Alguém sobrevive, né, alguém vai viver, e alguém não vai viver. Então, uma relação desarmônica. Beleza? Gente, o que a gente tinha para falar sobre relações ecológicas é isso aí. Agora, é importante que você pegue a sua apostila, você releia a matéria, né, dê uma boa revisada e faça os módulos correspondentes ao assunto. Beleza? Até a próxima.
Tchau, tchau.